Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Estou aqui folheando a minha Bíblia. A gente fala assim, é o antepenúltimo versículo antes do Novo Testamento. E é uma folhinha só. Se o seu irmão passar com ela colada, já foi, né? Louvado seja o nome do Senhor. O tema deste aniversário está baseado no livro do profeta Ageu, também chamado profetas menores, né? Está na classe dos profetas menores, mas não menor naquilo que tange a palavra de Deus através da vida desse homem. Capítulo 2 e versículo 19. Tantos quantos acharam, pode dizer um amém? Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado o seu fruto. Mas, desde esse dia, vos abençoarei. Amém? Pode tomar o vosso assento. Só para controlar o meu tempo aqui, quando eu vou ver, o tempo já foi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os irmãos tenham orado bastante até o momento em que o Espírito Santo revelou ao coração dos irmãos o tema deste aniversário. E nós vemos que esta promessa está imbuída depois de uma grande cobrança, depois de uma grande adversidade que o povo de Israel passou. Temos antecedendo este fato o povo de Israel sendo levado à escravidão pela Babilônia, e o primeiro templo em que Salomão havia edificado num período de 7 anos, um templo cheio da glória e do Shekinah do Altíssimo, uma obra de engenharia com tudo que havia de melhor, maior e mais bonito sobre a face da terra. Até então, nunca ninguém inaugurou um templo daquela forma, tanto com o sacrifício de animais, com um excelente coral que ali, ao louvar ao Senhor, a glória do Pai desceu. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque grande foi ali a forma e a alegria com que Deus recebeu o sacrifício e a inauguração daquele primeiro templo. Quando Babilônia invade Israel, o que eles fazem? O símbolo maior do povo de Israel era aquele templo. Era no templo que ele buscava a resposta de Deus, era no templo que ele buscava os plantios, era no templo em que eles ofereciam tudo o que eles possuíam, parte do que eles possuíam como ofertas e dízimos. Eram ali no templo que eles faziam os seus votos, e quando chega o inimigo para poder levar Israel cativo, eles destroem, tiram o templo, o lugar onde havia a aliança, era o link, na linguagem de hoje, entre os céus e a terra. E eles começam a destruir uma nação por dentro, pelo coração, pela alma. Tira-lhes o templo para que eles não conseguissem mais adorar ao Senhor no santuário. Eles são levados cativos para a Babilônia. E eu louvo a Deus porque eu creio que não existe casualidade nem no mal que passamos por permissão de Deus, a fim de que a nossa vida seja uma vida discordada, porque se assim nós acreditássemos, nós diríamos que Deus perdeu o controle das coisas. Não, veja bem, em Babilônia não havia o templo onde o povo poderia adorar ao Senhor. Mas o que aconteceu? Começaram-se a estabelecer
pontos de pregação, lugar onde eles se reuniam. Criou-se então as sinagogas, aonde cada qual, através da união da sua família, do seu patriarcado, oferecia culto ao Senhor. Então, não poderia ter o culto no santuário, mas foi dado de Deus sabedoria para que eles pudessem continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor nessas salas, nessas casas de reunião. Porque uma coisa é você não estar na sua terra, outra coisa é você estar fora da presença do seu Deus. O povo ali entendeu, continuaram a cultuar ao Senhor. Algumas profecias vieram sobre eles, o coração do povo se entristeceu, já não oravam mais, ao ponto de que o inimigo, olhando os instrumentos deles, amarrado naquelas árvores, eles diziam: escuta, não cantas mais os hinos de Israel? Eu falei: como que a gente vai cantar, se o nosso coração está repleto de amargura, se o nosso coração está repleto de dor? E então, meus irmãos, houve-se um período que eles passaram lá cativo. Voltando então para a sua terra, Zorobabel e Josué governavam sobre o povo. Deus toma o profeta Ageu. Havia um simbolismo e uma forma para poder alcançar o querer de Deus. O povo, voltando para a sua terra, tratou de recuperar o seu gado, tratou de recuperar as suas riquezas, tratou de recuperar a sua saúde emocional e espiritual, tratou de resgatar as suas famílias, levantaram os muros de suas casas, levantaram para si e renovaram as suas propriedades, colocaram teto e estuque nas suas casas. Porém, tudo isso eles faziam passando em cima do entulho que ficou o antigo santuário. E ali então, Deus toma o profeta e diz para eles que haveria a necessidade, só que primeiro ele fala com os líderes, chama o líder que era da nação e chama o líder espiritual, e ele começa a transferir para eles essa mensagem que eu vos falei, que Deus havia secado, tornado a terra árida, tornado a terra estéril, falou que não ia mais chover, sequer o orvalho do céu cairia na noite, e saraivas, ou seja, chuvas de pedra, de granizo, estaria acabando com tudo que eles plantassem. Por um motivo, o povo lembrou-se da sua casa material, mas sequer voltou o seu coração para a casa espiritual. E quando Deus começa a demonstrar a sua preocupação para com o povo, ele determina, ele quer uma restauração, quer renovar a aliança, ele dá a oportunidade de fazer um pacto, dizendo que o povo só seria abençoado se voltasse o seu coração na reconstrução do templo. Porque como é que o povo queria ser abençoado se dentro das suas casas estucadas, já com os seus bolsos cheios, já com os seus animais na varanda, esquecera do lugar aonde eles adoravam o Senhor, o nosso Deus, ou seja, o primeiro templo. Zorobabel ajunta forças, Josué também chama o povo, conclama o povo para uma grande edificação, ou uma edificação que pelo menos eles pudessem voltar a conversar com o Deus ao qual eles serviam, um Deus que estava novamente ouvindo do povo o clamor, que através dos sacerdotes teve um grande problema. Os sacerdotes deixavam de exercer a sua função, Deus levantava os profetas, e esses profetas eram tomados por ele, e pontualmente trazendo aquela mensagem, o coração do povo ficou, meus irmãos, aquebrantado por ouvir aquilo. Voltaram-se então a Deus, e então quando eles voltaram a Deus, Ageu torna a profetizar, e ele diz que, não havendo oliveira, videira, romeira,
figueira. Deus, a partir do momento em que o povo volta o coração para a edificação do seu santuário, então a partir daquele mês, Deus dá o mês e o dia que ele iria voltar a começar a abençoar a vida do povo de Deus. Se nós trouxermos numa linguagem figurada isso para os dias de hoje, a pandemia tem feito com que muitos cristãos abandonassem a igreja, mudando às vezes até o seu santuário. Mas eu louvo ao nome do Senhor, que Deus na sua infinita graça e misericórdia não tem deixado de chover sobre a nossa terra, que mesmo à distância cultuamos ao Senhor. Temos as lives, temos aí a internet, todos os meios para podermos acessarmos a palavra do Senhor. E não foi preciso ter os cultos presenciais para podermos estar adorando o nosso Deus. Mas o nosso culto pode não ser presencial, mas a presença da nossa cooperação tem que ser efetuada. Nós estamos trabalhando para edificar uma igreja não material, mas uma igreja espiritual. Já não estamos como o povo do passado, caminhando sobre o entulho, mas nós já abrimos caminhos para acessar o trono da graça, através da oração, consagração e jejum. Estamos aqui nesse culto em ações de graça, por mais um aniversário que Deus permitiu para essa igreja, Atos 1, para cada qual que compõe a membresia dessa igreja, orando sempre para que Deus dê força e graça, para que este homem, esse pastor e amigo chamado Ismael, tenha força para conduzi-los, porque a responsabilidade é grande, porque quem vai passar vocês para Deus não é, meus irmãos, Jesus ou o Espírito Santo. Está na responsabilidade desse homem e pastor conduzir esse rebanho, a noiva do Cordeiro, até o dia do grande encontro. Carece de cada qual olhar para cá, ter compaixão e pelo menos 5 minutos de sua oração lembrar do nome dele e da sua família. Estamos aqui num processo de reedificação. Haveria necessidade de construir e edificar um segundo templo. Já não construiu na parte de cima, eles constroem então, edificam um templo na parte de baixo de Jerusalém. Eles pegam madeiras, que serviam de colunas, e começam a edificar. Se o templo de cima levou 7 anos para ser levantado, o templo pequeno, o templo de baixo, levou por volta de 7, 8 meses, mas pasmem, se o templo de cima, você era obrigado a entrar para ser abençoado, aquele templo de baixo, bastava você tocar nas madeiras, e você era curado. Você recebia a visitação do Espírito de Deus, você sentia a tua presença, você sabia que não precisa estar num lugar de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas você tem que estar num lugar cuja presença do Altíssimo seja viva e eficaz na sua vida. O povo se colocou diante dessa tremenda maravilha. O templo era pequeno, mas a presença de Deus era muito grande. Tanto que quando construiu a última casa, o templo herodiano, que também contemplou para que fosse enaltecido o poder de Deus. Se Salomão já tinha edificado um templo tão grande e tão maravilhoso, imagine esse templo herodiano. Esse templo herodiano foi grande e majestoso, muito mais rico que o primeiro templo. Mas sabe o que acontece? Eles mandam ir lá, na parte de baixo de Jerusalém, olha, desmonta aquela igrejinha e traga aqui para dentro do templo. Só que quando subir, por favor, as madeiras de acácia, que hoje eles servem para alguma coisa lá, mas a madeira de acácia é a mesma que foi construída a arca do concerto. Todas as colunas da igreja eram de madeira de acácia, madeira que tem nós,
e é oleógena. Os nós fala da nossa imperfeição, mas mesmo os imperfeitos, quando nos colocamos de pé na casa do Senhor e oramos, o Pai move-se do seu trono, inclina os seus ouvidos e estende as suas mãos, porque é na humildade que a grandeza de Deus se manifesta. Eles pegam todas aquelas colunas de madeira, e sabe o que ele fala? Reveste de ouro. E todo aquele templo humilde e pequeno, mas cheio da graça de Deus, foi levado para o templo herodiano, mas melhor do que estava, aparentemente mais rico, aparentemente mais nobre. Então, sede fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. E quando Deus chega e entrega essa mensagem para Ageu, e ele diz o seguinte: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: faze tremer os céus e as terras, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei as forças dos reinos das nações, e as destruirei com os carros, e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montado nele, cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, se tomarei Zorobabel, filho de Sealtos, e tomarei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel e selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Ele diz para que ele ficasse tranquilo, que os seus inimigos cairiam. Ele reatou, ele fez um anel com Zorobabel, porque Zorobabel inclinou o seu coração em edificar a casa. Mas para que isso fosse dado uma esperança, para que ele pudesse ter um combustível para caminhar, Deus diz o tema da vossa campanha: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado o seu fruto. Desde esse dia vos abençoarei. Ainda há semente no celeiro. A videira, que é a primeira semente que ele fala aqui, fala da uva, fala da alegria, fala, meus irmãos, de tirar as mágoas. Embora a videira, o pé de uva, tenha as suas raízes tão fortes como a do carvalho, ela, meus irmãos, nos seus momentos em que a adversidade vem, pode roubar-lhe as flores, pode roubar-lhe os frutos, mas a sua raiz está lá, cravado na terra. Isso fala de fortaleza, de estabilidade emocional, de estabilidade financeira, fala de estabilidade mediante uma adversidade. Então, se tem videira, se tem a semente da videira na sua vida, fique tranquilo, porque foi o próprio Jesus que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Se você está em Cristo e é nova criatura, tem alegria em você. Igreja que tem semente de oliveira, tem alegria perene, tem alegria constante. Bem sabemos que fatalidades acontecem, mas a diferença entre nós e aqueles é que nós sabemos para onde vamos. E por isso, meus irmãos, tem que haver videira, tem que haver a semente, que a semente fala da continuidade. Não basta ter somente folhas, não basta somente ter raiz, não basta somente ter ramos, tem que também ter frutos para que haja continuidade, para que com a tua alegria você possa contagiar o irmão que está do lado, para que as suas orações, para que o seu louvor, para que as suas contribuições venham alegrar a igreja do Senhor, o nosso Deus. A igreja que tem videira,
A igreja que é videira, ela se preocupa na perpetuação do seu ministério, através dos seus frutos. Há ainda semente de oliveira? Se há semente, é porque a árvore já está plantada e o tempo do fruto já se faz presente. Glória a Deus, aleluia. Ainda há, porque eu tenho certeza que pode ter levado as folhas, mas a raiz ficou fincada, e quando a graça é regada pelo orvalho espiritual, ela volta a dar folha, ela volta a dar frutos, e dentro dos frutos estão as sementes, e as sementes da videira há de se perpetuar através de cada membro desta igreja, porque nós somos uma extensão do braço da igreja, e onde quer que vamos ou alcançarmos, essa semente tem que ser plantada. Perpetuar o ministério, ter forças e saber que o teu fruto, ele não somente ele é gostoso, mas ele também alimenta a alma daqueles que estão à sua volta. Por falta do suco da videira, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus, o Nazareno, o que se criou em Nazaré, porque na verdade ele nasceu em Belém. Quando ele chega lá, a preocupação era: acabou o vinho, ou acabou a alegria. O dono da festa não calculou bem a festa, mas fique tranquilo, que aquele que estava ali podia transformar o resultado daquela reunião. Ele está aqui e pode mudar o resultado das nossas reuniões. Pegou água e transformou em vinho, e através do vinho chegou a alegria, e a manifestação do seu primeiro milagre. Ele podia ter multiplicado muitas coisas, mas ele multiplicou o vinho, razão pela qual nós estamos aqui, através da sua vida, através do simbolismo do seu corpo e do seu sangue, que é o pão e o vinho. Nós estamos aqui nesse lindo memorial, dizendo a ele: Senhor, valeu a pena. Essa semente foi plantada profunda. Eu tenho a raiz da videira plantada no meu coração. Pode até passar por um momento de adversidade, mas no primeiro cheiro de água, a árvore ressurge e glorifica o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Ainda há semente de videira, nem a figueira. A figueira, a gente conhece esse pezinho de figo que está aqui, mas a figueira que retrata na Bíblia, eram árvores frondosas, grandes. Muito das casas dos homens do passado era edificado com a madeira da figueira. Além disso, as suas folhas eram usadas para chás e fins medicinais, e os seus frutos eram alimento. Então, quando faltava a videira, faltava a madeira para queimar, faltava a madeira para construir, faltava a folha para o chazinho e faltava o fruto para o alimento. Olha a preocupação de Deus para com a casa do Senhor. Escuta, a igreja que tem a semente da videira, porque ainda tem uma videira dentro dela, não faltará lugar, guarida para os seus membros, não faltará alimento para a sua alma, e também não faltará o chazinho para poder alentar e aquecer as nossas almas. Estar na presença do Senhor, ter a semente da figueira, que até a pasta do figo chega a curar a enfermidade. Na Bíblia nos fala isso. Então, se tem cura, se tem alimento, se tem abrigo, se tem aquecimento, tem a semente da figueira. E se tem semente, é porque tem árvore. E esta semente, nossa, não é a semente para você guardar no celeiro. Essa semente é para você sair semeando, distribuindo e dizendo: olha, você pode estar mal agora, mas se você servir ao Deus que eu sirvo, você será curada. Olha, o frio da adversidade pode estar congelando o seu coração, mas lá onde eu sirvo ao Senhor, tem madeira quentinha, tem brasa para aquecer a sua alma, tem lá uma boa palavra para alimentar a você. Aonde eu congrego, aonde eu estou hoje cultuando ao Senhor, ali tem videira, ali tem figueira, porque não tem faltado guarida para a nossa alma, não tem faltado sombra para refrigerar, para ficarmos alentados na casa do Senhor, o nosso Deus. Então, ter a videira, ter a figueira,
é necessário, mas não somente em forma de semente, mas estar com ela plantada no meio da sua congregação. Estar e testificar do que tem aqui, porque a partir do momento em que você colocou o seu coração, em que o povo colocou o coração em edificar a casa do Senhor, em estar na casa do Senhor, em contribuir para que a casa do Senhor ficasse em pé, então houve orvalho, parou de cair saraiva, começou a chover e a terra ficou fértil. Então isso é um ato sobrenatural, mas através de uma atitude natural que nós temos de contribuir e edificar a casa do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Então, semente da videira e semente da figueira, mas não para por aí, da figueira e nem da romeira. Eu creio que não existe uma fruta tão compacta com tantas sementes que tem a romeira. E a romeira tem duas qualidades, uma é vermelha e outra é amarela. Por cargas d'água, a vermelha é mais cara, ambas têm o mesmo gosto, a mesma quantidade de proteína, porém ela é mais bonita, aparentemente mais bonita para quem gosta do vermelho. Quem gosta do amarelo, lhe é mais, mas a mais escurinha, ela tem um valor maior no mercado. E isso mostra do ser humano, que o que você tem dentro de você, eu tenho também. Mas alguém olha para mim, às vezes vê um carrinho melhor, vê uma casinha mais bonitinha, acha que eu tenho um maior valor do que você. Hoje o nosso sacrifício, o nosso memorial diz que não importa o que a sua forma exterior, no seu interior tem uma alma, um espírito, e aí corre o sangue do Filho amado de Deus. Então você não custou mais do que eu, mais do que ninguém, embora o estereótipo aí fora diz às pessoas quem nós somos. Ei, não importa quem nós somos, e sim aquilo que nós temos em nós, que é o sangue de Cristo Jesus, aleluia. E a romã vermelha, a romã amarela é a mesma romã, espécies diferentes, mas com o mesmo sabor, a mesma quantidade de vitamina. E olha, se você não tem o hábito, que é muito difícil, o suco da romã tem muito mais flavonoides para poder combater os radicais livres que nos tornam um pouco mais velho a cada dia. É muito difícil, mas se puder, o faça para poder provar do que é bom. Então, a romeira, e não para por aí, a romeira é o fruto que demonstra a prosperidade. Antigamente, nos palácios e nos reinos, os pobres, os de classe baixa, poderiam sequer comer uma romã, porque a romã era só lá para os semideuses, né? Para os Césares, para os Herodes, para aquelas pessoas da alta sociedade. Então não tinha acesso, os pobres tinham que se limitar no plantio e na colheita, não poderia provar. Mas o que acontecia? Os passarinhos comiam e levava lá no quintal do pobre lá e pousava lá e plantava uma sementinha lá. E eles também eram co-participantes da mesa do rei quando essas sementes caíam no seu quintal. E eles comiam e provavam. O que eu quero dizer para você é que se alguém está provando ou está saindo muito bem através do fruto do seu trabalho, fique tranquilo, que às vezes você pode não ter acesso ao que ele tem, mas o que você tem jamais ele vai ter, que é um sono tranquilo, paz no coração e vida eterna. As sementes da romã são prosperidade, empreendedorismo, vocação para poder empreender, chefiar, estar na frente. A igreja que tem romã, que tem as sementes da romã, que tem uma romeira plantada, é uma igreja próspera. E eu não quero dizer que uma igreja próspera é aquela que tem 3.000, 7.000, 20.000 membros. Não, não. Uma igreja próspera é uma igreja que está caminhando para o céu, que não é fácil você trazer uma igreja aos seus ombros, conduzi-la no perfeito perfil que Deus quer, a sua santa e amada igreja. Uma igreja próspera tem santidade, uma igreja próspera tem servos que são sãos, de saúde espiritual, que não se envergonha de falar de onde veio, mas diz a todos aonde que está.
quem transformou, quem mudou a verdadeira prosperidade, não é ter o bolso cheio de dinheiro, mas é ter saúde para poder desfrutar a vida que Deus nos proporcionou a cada dia. Ter saúde espiritual não significa dar 5 para poder receber 100. Ter saúde e prosperidade significa que o seu gás pode durar mais 5 dias no mês, e eu sei que se eu for perguntar, isso vai ter resposta aqui. É saber que a gasolina do seu carro já está na reserva faz tempo e você não para no caminho. É saber que a comida do seu prato, você fazia 3, 4 sacolinhas durante o mês, hoje você não está fazendo nem meia sacola, está sendo multiplicado. Sabe o que é isso? Prosperidade é Deus multiplicar o seu pouco para que o nome dele continue sendo lembrado através dos seus grandes feitos. Ser próspero é ter esta romeira, essa romã em nossas vidas, é ter a ciência de que o Senhor, o nosso Deus, permite que as coisas aconteçam. Sabe para quê? Para saber se dentro dos nossos frutos ainda há semente. Mas que é isso, pastor? Irmãos, há muito tempo nós deixamos de comer o limão galeguinho e começamos a comer o limão Tahiti. O Tahiti tem muito sumo, mas não tem semente. Se você quiser plantar um pé de Tahiti no seu quintal, você vai ter que comprar uma árvore. Se não adianta você plantar um ramo, mas se você comer um galeguinho, tem lá mais ou menos de 9 a 12 caroços, é pequenininho, mas tem muita semente e você pode plantar. Deus está preocupado não com a quantidade com que os outros te veem, mas com o que tem dentro de você. Quais são as suas sementes? Você vai perpetuar a sua espécie, vai perpetuar o seu ministério através das sementes que tem dentro da sua vida, que é o seu testemunho, é a sua palavra, é o seu louvor, é a sua forma de chegar e abordar. Mas eu não consigo cantar, mas você consegue falar. Mas eu não consigo falar, mas consegue cantar. Cada qual tem um testemunho dentro de si, que foi a razão pela qual você está aqui dentro na noite desse dia. O galeguinho é pequenininho, mas é azedo. Você quer fazer 1 litro de suco, espreme só 2 limãozinhos daquele. Mas o povo é ruim. Olha, está cheio de caroço. Ei, é o caroço que perpetua a espécie. Perpetue o seu ministério, perpetue o seu testemunho através da sua boca, da sua vida, das suas atitudes, do seu sentar e do seu levantar. Ser próspero é nunca ter a falta da semente dentro do seu fruto. As angústias, a falta de fé, a primeira coisa que ela vem é que nem um passarinho que bica. Eu observo muito lá no sítio do meu cunhado, que tem uns tucaninhos, que ele vem bicar o caqui. Ele bica todo o caqui, mas não come a semente. O que acontece? A semente morre. Aquela já era. Então não deixe que a adversidade venha comer o seu fruto para poder matar a sua semente. Libere a semente. A tempo e fora de tempo. Não retenha aquilo que Deus te colocou nas mãos. Faça, ministre, estende a sua tenda, manifeste a todos aí o seu ministério, fale da palavra de Deus, jogue a sua semente para fora, não importa se ela foi para o vento. Na parábola do semeador, todas as sementes germinou, até aquela que o passarinho pegou. Eu não sei onde ele largou, mas diz que aquele passarinho simbolizava o inimigo, que levou a esperança, mas ele levou uma semente, em algum lugar ela caiu. Uma caiu no espinhal, nasceu. Caiu nas pedras, nasceu. Caiu na beira do caminho, o passarinho pegou. Veja bem, todas nasceram, não perpetuaram, porque o local era ruim. Então, faça a sua parte. Não importa que caia em algum lugar, o que importa é que o nome do Senhor seja pregado. Através da semente da romeira, a prosperidade cristã. Ser próspero não é ter o que você quer, mas é ser restituído daquilo que você precisa. E o que você está precisando, Ele sabe. Não adianta você ter o melhor colchão e não ter sono para dormir. Não adianta você poder comer a melhor comida e não ter saúde para poder comê-la.
Não adianta você poder ou ter o melhor plano de saúde, porque a gente paga plano de saúde para não usar, né? Mas se precisar, está lá. A gente compra jazigo no cemitério, mas não quer usar, mas está lá. Faça coisas úteis para a sua vida. Peça a Deus saúde, sabedoria e graça. Seja um fiel depositário da casa do Senhor. Coopere e colabore. Ao Senhor nós não damos nada, porque tudo é dele. A gente não dá oferta, a gente devolve, porque quem me deu foi ele. A gente não dá dízimo, a gente devolve o dízimo, porque ele primeiro me deu para que eu pudesse ter para dar. E ser próspero, ele ainda fala: sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Ser próspero é ter sobre a sua vida a semente da romã. Independente da cor que nós somos por fora, de quem nós somos no estereótipo, o que importa é que dentro de mim tem algo de valor. E é esse algo de valor que eu vou transbordar e alcançar almas, para que não somente eu, mas o meu ministério se torne próspero na presença do Senhor, o nosso Deus. Ainda há semente no celeiro, a videira, a figueira, a romeira, nem a oliveira tem dado o seu fruto. Mas, desde esse dia, vos abençoarei. A oliveira, coisa tremenda, né? Os irmãos sabem que o povo de Israel, boa parte da economia do povo de Israel vinha do plantio, da criação de ovelhas e da venda do azeite. E a oliveira, ela também fala de madeira, ela fala de ser uma árvore com uma grande jactância. Eu fui ver o que era isso, né? Jactância é onde que as aves fazem o seu ninho. É uma árvore que dá vida, que tem vida nela, não somente a vida dela, mas por causa dela, vidas estão ali. Os passarinhos fazem os seus ninhos ali. E ela dá os seus frutos, dá as suas olivas. E a oliva, ela é alimento, ela é combustível, ela é remédio e ela é material de consagração e separação ministerial. O óleo fala da presença do Espírito de Deus na igreja, do Espírito Santo, ao qual Jesus nos enviou como outro Consolador. Então, a igreja que tem uma videira, ou que é uma videira, ela não cessará sobre ela o óleo. Não falta o óleo sobre a vida daquele que está na direção do trabalho. Não faltará óleo na botija para consagrar obreiros na casa do Senhor. Não faltará óleo para poder ungir a graça, ungir a cada qual da casa do Senhor. Casa, igreja, pessoa, este local que tem a oliveira plantada, ela tem longevidade, é uma igreja longeva. Tem oliveiras que já datam mais de 2.300 anos. Irmãos, é coisa tremenda. Ser uma oliveira é ser perpetuado lá no céu. Ser uma oliveira é não ter falta de azeite sobre nossas vidas. Ser uma oliveira é estar continuamente ungidos e consagrado para o que o ministério precisar. Ser uma oliveira é ter o Espírito Santo sobre nossas vidas. Ser uma oliveira é que mesmo que os frutos estejam escondidos, as folhas de longe ao ver, as pessoas podem dizer: ali está uma oliveira. Ser um Getsemane, Getsemane significa lugar de oliveiras. Então estar ou ser uma oliveira é estar pronto a ser pisado, esmagado, para que através do nosso sofrimento, da nossa devoção, almas possam vir ser alcançadas nas nossas vidas. É passar pelo tribulo, por onde amassa as azeitonas, tira o caroço fora, fica então a massa.
E dessa massa é extraído o primeiro, o segundo e o terceiro óleo, sendo o primeiro para o altar, o segundo para a mesa e o terceiro para a lamparina. Aproveita tudo. Na igreja do Senhor é um culto 100% aproveitado. Se aproveita tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Além do que, perpetuar-se na casa do Senhor é ser uma oliveira, é estar e ser uma oliveira, é estar aqui sabendo que a oliveira não cresce em qualquer terreno, ela tem os lugares certos para poder crescer. Tentaram plantar aí numa certa igreja aí, umas oliveiras lá de Israel, pegaram e trouxeram e plantaram ali, morreram todas. Por quê? Porque aquele solo não era compatível com este solo. Aí foram aqui na Argentina, aí buscaram as oliveiras da Argentina, plantou ali e nasceu. Sabe o que eu quero dizer? Você foi plantado nesse solo, você não morreu, você está aqui, está dando fruto, porque foi aqui que Deus escolheu para você ficar. Se você estivesse em outro lugar, quem sabe, já estaria morto espiritualmente, mas aqui, você, oliveira do Senhor, plantado em Atos 1, vai crescer e vai dar os seus frutos, glória a Deus, aleluia. Então, videira, romeira, oliveira, figueira, somos todos nós, é a igreja do Senhor, é o momento em que nós estamos passando, e desde então, a partir do momento em que nós voltamos o nosso coração à casa do Senhor, nós vamos nos perpetuar, darmos os nossos frutos, para que o nome do Senhor seja lembrado para todo o sempre. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Deus em Cristo Jesus continue. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém, queridos. É importante nós sermos ministrados pela palavra, e aquilo que o Espírito Santo tem nesta noite manifestado é para que nós não deixemos as circunstâncias do momento nos tirar desse foco, porque hoje vivemos um bombardeio onde o que é essência, o que é bíblico, em alguns segmentos é colocado em segundo plano, e se cria um novo normal que não é normal, né? O Espírito Santo, ele tem liberdade desde o início da igreja. Oh, labaxaramanai, aleluia. E nós cremos que cada dia, às vezes aquilo que estamos passando, e segundo o projeto e o propósito do Senhor, aos nossos olhos parece que nós não estamos vendo nada acontecer, mas tenha certeza que na visão e no plano espiritual o Senhor está fazendo coisas profundas. E assim como tantos da Bíblia deixaram uma marca, um legado, Deus, na sua infinita palavra, fala acerca do que Ele fez quando nós éramos desgarrados, mas nos resgatou, nos chamou, e a partir daí, mesmo que as circunstâncias que nós estejamos vivendo neste momento nos pareçam adversas, mas nós cremos nesta promessa, e que você possa ter certeza que aquilo que Deus estabeleceu, apesar da nossa limitação, porque todos nós, na nossa questão humana, somos limitados, nosso coração é enganoso, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que vivifica, aleluia, que possamos crer e tomar posse a cada dia. Cada vez que a palavra é ministrada, nós somos ricamente abençoados, né? Quando nós estamos dependendo de grandes movimentos apoteóticos que acontecem, que muitas vezes não nos trazem nada, passou o movimento, acabou. Mas avivamento não é isso. Avivamento, ele é muito mais do que isso. E que nós possamos a cada dia ser despertados para aquilo que Deus tem. Irmãos, nesses 19 anos, quantas e quantas coisas o Senhor falou, fez, cumpriu. Quantas pessoas também que
conforme o Senhor direcionou, passou, foi ministrado. Quantos ministérios saíram aqui deste lugar, nesses 19 anos, através de um chamado que Deus tinha, e foi lá e a semente prosperou. Irmãos, entendemos isso, sabemos que aquilo que Deus tem como projeto, Ele cumpre, na minha vida, na tua vida, neste lugar, em todos os ministérios que estão professando o nome do Senhor, que estão pregando esta palavra viva, fiel e eficaz. Irmãos, a alegria que nos traz nesta noite é porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, que nós possamos, hoje vivemos de certa forma presos, né, com a questão da limitação de falarmos, mas que seja, que a alegria que está dentro de nós, ela possa romper até esta máscara, ou seja, na questão de que a chama que arder no nosso coração, a despeito da palavra, ela nos levante, porque, irmãos, não mudou, com pandemia ou sem pandemia, eu e você temos um compromisso com esta palavra, e o compromisso é de semear, de frutificar, é de não se abatermos com nada, e não acharmos que estamos impedidos. Nós vemos que as igrejas perseguidas, como pregamos há dias atrás, há lugares que eles não podem nem falar nada, não pode nem pegar o microfone, tem que ir nos porões, nas cavernas, mas o desejo é tão grande de falar que mesmo com essa limitação, eles conseguem romper, aleluia, que nós possamos romper essas barreiras que tentam se colocar com a pandemia, tentando nos tirar daquele alvo e daquele propósito. Meus queridos, nós vamos ler o trecho da leitura oficial da ceia. Depois o pastor Marcos estará consagrando os elementos para os irmãos receberem e participarmos. No meio disso cantaremos o hino 301 também. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Glória a Deus. Aleluias. Nós estaremos lendo. O pastor Marcos estará consagrando os elementos. E o irmão Jonatas e o irmão Alex estarão distribuindo. Você vai receber os elementos. Aguarde para participarmos. E estaremos no meio disso louvando com o hino 301, juntamente com os músicos. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Meus queridos, nós vamos neste momento, o pastor Marcos estará consagrando os elementos. Eu queria convidar o irmão Jonatas e o irmão Alex para estar aqui à frente, e estaremos consagrando para depois louvar a Deus com o hino 301 e participarmos.
Mais uma vez nos colocamos diante deste, que é o maior e melhor momento da vida do cristão, quando em memorial não deixamos se apagar da nossa memória o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Curvemos a nossa cabeça. Pai Santo e Eterno, aqui está, Senhor Deus, o simbolismo do seu corpo e do seu sangue. Pai, consagramos, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, ó Pai, a fim de que, Senhor, o teu nome não venha a ser apagado de nossas vidas. Aqui estamos reconhecendo, Senhor, a sua soberania, estamos reconhecendo o seu senhorio, estamos reconhecendo, Senhor, que a sua vida ali na cruz do Calvário, Senhor Deus, não é só um símbolo, Senhor Deus, mas é vivo e eficaz em nossas vidas e em nossas memórias. Aqui estamos nesse momento, Senhor, onde nos debruçamos diante da Tua Palavra, onde estamos, Senhor, na Tua presença, dizendo: Pai querido, muito obrigado pela vida do Seu Filho, Jesus, ó Cristo, pelo Seu sacrifício por nós, valeu a pena estarmos na Tua presença. Continue a manifestar a Tua graça, acrescenta-nos, Senhor, a fé salvífica, a fim de que, Senhor, creamos a cada dia na Sua morte, no Seu sacrifício. Isto é vivo e eficaz no meio da Tua igreja. Pai, aqui está o primeiro elemento, Senhor, deste memorial, o pão, que é símbolo do seu corpo, que outrora amassado pela mão do padeiro, mas aqui, ó Pai, como a sua carne que alimenta a nossa alma, Senhor Deus, como a sua carne que sustenta o nosso ser. Também, Senhor, consagramos o segundo elemento, ó Pai, deste memorial, que é, ó Pai, o vinho, o suco da uva, que outrora estava, Senhor, numa garrafa, Pai, mas agora, como símbolo do seu sangue que foi vertido por nós, iremos tomar, a fim de que no corpo e no sangue tenhamos, Senhor, ó Pai, a dignidade de tê-lo dentro de nós, Senhor Deus, porque aquele que não come e não bebe não é digno de Ti. E quando temos corpo, e quando temos, Senhor, o Teu sangue, ó Pai, não temos vida em nós mesmos, mas a nossa vida está em Ti. Consagramos, portanto, ó Pai, em nome de Jesus, o pão e o vinho, Senhor Deus, a fim de que este memorial se perpetue até o dia da sua vinda. Amém. Podeis assentar, os irmãos estarão recebendo os elementos. Nós vamos louvar a Deus com o hino 301, amém? Da harpa cristã. 2 estrofes agora, para depois participarmos da mesa do Senhor. 301. Isso. O teclado e o violino estarão tocando. Aleluia. Somente a primeira e a segunda estrofe, amém? Estaremos depois, enquanto os irmãos recebem, participando da mesa do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar,
mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, meus queridos, vamos nos colocar de pé, momento de celebração. O pastor Marcos estará ministrando. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Comei dele todos. E logo depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, símbolo do meu sangue que foi derramado por vós. Tomai e bebei. Pai, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, por cada vida, Pai, que está ligada nesta comunhão, unidos, Senhor, pelo pão e pelo vinho, no corpo místico da Tua igreja, Pai. Pois sabemos que quando comemos e bebemos, a nossa memória se aviva e o nosso coração treme na Tua presença, porque com tão grande amor Tu nos envolveste. Nós te agradecemos pela sua vida, te agradecemos pela cruz, mas mais do que agradecer pela sua morte, pela sua ressurreição, porque sabemos que um dia Tu dirás para cada um de nós: venha, benditos do meu Pai, para um lugar que eu já vos tenho preparado desde o início do tempo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, ainda em pé, estaremos já nos preparando para o encerramento deste culto, mas agradecendo a Deus por tudo, pela palavra que fomos ministrados, pelos louvores, e este louvor que está sendo tocado de fundo, fala: Jesus, esse é o seu nome, é o nome sobre todo nome, é o nome que nos deu a garantia
da nossa vitória, de podermos novamente ser ligados ao céu e termos essa esperança de um dia estarmos eternamente com Deus. Essa cantata chamada Um Rei Vem nos traz uma reflexão do que representa o Jesus que está sendo aqui declarado nesta noite, nesse memorial, para que eu e você renovemos a nossa esperança e saibamos que aquilo que Deus estabeleceu, nos colocando, aleluia, um mediador. Este mediador morreu na cruz, aleluia, não tendo pecado, mas pelo meu e pelo teu pecado é que ele morreu. Por isso que o significado disso, não importa se, por exemplo, se participássemos da ceia a semana inteira, segunda, terça, até teria a mesma alegria, o mesmo significado, aleluia. Porque esta bandeira que diz no versículo 26, que todas as vezes que nós participamos do corpo e do sangue, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Que o Senhor possa nos abençoar. Deus abençoe o pastor Marcos, leve a paz do Senhor para os irmãos, para o pastor Narciso, para todo o ministério lá de Vila Guarani, da Assembleia de Deus do Belém. E vamos agradecer ao Senhor por este culto abençoado. Quarta-feira teremos o culto online, como acontece todas as quartas-feiras. E no próximo domingo teremos o segundo dia de agradecimento presencialmente pelos 19 anos da igreja. Estaremos aqui mais uma vez. Venha, não se atrase. Queremos iniciar às 18 horas com os nossos joelhos dobrados, como fizemos nesta noite também. E que Deus nos abençoe. E tenha certeza, esta palavra que foi ministrada nesta noite, reflita nela. Ela vai ser colocada depois no YouTube também. O irmão Marcel vai fazer a edição. E você vai ter a oportunidade de ouvi-la mais vezes e ruminar esta palavra para entender o propósito do Senhor em todas as coisas. Neste momento do século 21, Deus continua dizendo para mim e para você: eu te chamei, eu te escolhi, vá e deis fruto. Esta é a ordenança do Senhor. Amém, que o Senhor possa abençoar. Estamos muito alegres também com a presença da irmã Edi, que está conosco hoje. Deus te abençoe, guerreira do Senhor. E vamos juntos aqui, né? Agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, pelo propósito desta noite. E cada dia, Senhor, que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações através da tua palavra. Nós temos a certeza de que se estávamos por um momento confusos ou desanimados, nós somos fortalecidos, porque a ação do teu Espírito, através da tua palavra, ela penetra como espada cantante de dois gumes e produz aquilo que necessitamos. Mas, Senhor, que possamos ser despertados nesses últimos dias para um avivamento verdadeiro, não para um simples movimento ou algo que queira se mostrar para os homens, mas que este avivamento, esta chama, venha nos devorar dentro do nosso ser, do nosso íntimo, do nosso espírito, para que verdadeiramente possamos produzir frutos de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Leva-nos em paz, guardando, livrando do acidente e da bala perdida. É o que nós pedimos, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito seja com o povo de Deus. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe.